Olá a todos, bem-vindos à nossa série de palestras Nova Vida com Rav Leitman. Olá, Rav Leitman. Olá, Nitsa. Nas últimas palestras nós falamos sobre dinheiro e hoje vamos introduzi-lo e, de acordo com o pedido das pessoas, vamos falar com Rav sobre a família e o dinheiro. É algo que é impossível sim escapar disso. De fato, queiramos ou não, em um período ou em outro, existe essa situação. E hoje a situação econômica é que ela vai e descende e o valor de vida ameaça mais a existência. E isso eleva as tensões, as pressões, e tudo vai se incrementando. O dinheiro está onde é o fundamento. É como se fosse que o dinheiro aqui desse um ambiente não muito bom no que é a casa. Qual é o assunto mais frio, o assunto mais material, que é o dinheiro? É como se fosse que entrasse um míssil inteligente em casa e que tem que ser mais emocional, mais caloroso, que dá uma âncora mais interior, se desarma por dentro. E, portanto, pediram para que nós falássemos com o senhor sobre isso, e nós estaríamos muito felizes que o senhor abordasse esse tema. Eu não sei se tem algo que pode se agregar como introdução. A Nitsa diz, quando falamos sobre esse assunto sobre nós, queríamos examinar como foi a família. Foi como uma sensação de algo compartilhado, e todos tinham preocupação, e também o assunto de ter o sustento era um assunto de todos. Quando as crianças cresciam, eles iam para o trabalho e isso colaborava com o sustento familiar. E o que aconteceu com o tempo é que a família chegou a uma situação que os pais são, com relação aos filhos, como se fosse uma caixa automática. E eles vão atrás, se eles não podem tirar o dinheiro, eles ficam um pouco com bronca e inclusive desprezam. Como eu não vou preencher as minhas necessidades nesta palestra, nós gostaríamos de abrir esse tema, se é que o dinheiro cura algo ou ele dá essa separação. Eu primeiro acredito que a família desde o princípio se fundou para dar à pessoa uma existência boa. Isso é para que a família possa existir. Hoje nós desenvolvemos todo tipo de coisas, é como se fosse que a pessoa não precisasse de família, que se pode prover, inclusive, até os serviços mais pessoais, mas não é algo correto. Nós vemos que o calor e a fidelidade não se compra com dinheiro. Por outro lado, nós temos aqui um economista, o senhor Oren Levi, que fez a universidade. Ele pode falar, além de todas as profissões que ele adquiriu na vida, ele talvez possa dizer, se vocês fazem cálculos de quanto uma pessoa necessita, tantos reais por mês, digamos que ele precisa de 5.000 reais, isso para uma pessoa, para duas talvez 8.000, por que não 10.000? Porque o Warren diz porque tem participação dupla, então custa menos, mas se eles estão em família, custa menos. Então por que eles se desconectam e se separam? E não é racional. Segunda pergunta, diz o Rabi. Isso não é algo claro para mim. E outra coisa é essa separação da família. Isso vem, assim, eu ouvi dos capitalistas e dos grandes empresários que produziram essa geladeira e um apartamento para cada um, e eles, através da publicidade, colocaram
para nós e nos convenceram através do cinema, do desenvolvimento da cultura e, além disso, que nós temos que nos divorciar. Muito simples. Uma vez que você está divorciado, uma vez que você sai da família, você precisa também de um apartamento, uma geladeira, uma lavadora de roupas e mais e mais. Então tem um trabalho e um ganho para aquelas pessoas que, para isso, causaram o divórcio. Ou seja, tudo foi planejado das pessoas que querem, dentro disso, se enriquecer. Está claro que se nós nos juntamos, nós não precisamos dessas coisas. Então, de verdade, nós podemos economizar. Então, o que nós vemos que as famílias entram, têm dificuldades econômicas, começam a se separar, e isso não é devido, porque com eles, com a família, vai ser mais fácil, porque se eles não recebem um apoio correto de como administrar o que é a casa toda, seguro que entre dois ele tem duas possibilidades de trazer mais salário. Inclusive porque se anteriormente o salário era suficiente e para os dois eles têm uma segurança, uma maior possibilidade de trazer dinheiro à família. Eles farão um trabalho parcial, de alguma forma eles se organizam. Se é uma pessoa só, ele de todas as maneiras ele cai. Se ele não trabalha, ele não pode ter, não tem tempo para se servir. Uma mulher talvez, mas um homem, ele cai até que ele sai para as ruas. E por isso, eu penso que aqui tem um problema muito grande para nós sobre o trabalho social, que nós temos que atuar com eles e transmitir-lhes uma educação, o que é a educação integral, de como estar juntos dentro da família, no tempo da opressão e poder de todas as formas existir. Claro que 2 é melhor. Melhor ainda, se não são 2, mas são 20. Se fosse um grupo, ainda é mais fácil. Então começam a trabalhar em toda espécie de locais, cada um ganha alguma coisa. Inclusive se um ganha um pacote de arroz, um outro pedaço de pão, não importa o que, mas eles têm algo com que existir. E seguro que tudo que são os salários, e isso vai ser menos que cada um separadamente. Quanto custa manter uma pessoa no exército? Para a comida, o vestimento, a manutenção, etc. Quanto as pessoas estão mais juntas, enquanto as pessoas estão mais juntas, mais próximas, eles podem utilizar os serviços comuns. Então, é mais barato e fica uma sobra para que eles se mantenham de uma forma respeitável. Por isso, tudo depende da união e da unidade entre eles. Isso é que nós vemos, que a família se destrói. Isso quer dizer que simplesmente nós estamos no sistema colapsando, no sistema do sistema educacional, que a pessoa não sabe como ele pode, inclusive para o que é o seu avanço, para o bem, para a vida. Ele não pode se sustentar, então ele se cai. Isso é o primeiro passo. Se ele se separa nesses casos, é o primeiro passo para a pobreza, para uma situação onde não tenhamos casa, trabalho, e nós terminamos com a vida. Que termine meio do lado da pobreza, do lixo. O assunto do que é a crise é como se fosse um despertador, um disparador.
Nós podemos ver que a família não se separou quando não tem dinheiro, mas que ela se separou antes. Quando tem dinheiro, a gente não presta atenção nisso. E houve uma situação meio de adormecimento, que cada um aos poucos foi na sua própria direção, mas exatamente quando tiraram esse dinheiro da casa, da família, é como se isso aconteceu. Então, o problema são as relações e não realmente o dinheiro. O dinheiro é como se fosse uma cobertura que nos evita ver até onde nós estamos separados. Então, a Nietzsche diz, nós queremos ver isto como se for essa crise econômica como uma oportunidade para corrigir as relações que nós temos. Quando nós tínhamos dinheiro, estava em forma, isso podia quebrar sem que a gente prestasse atenção. Cada um ia para o seu canto, via o seu lado. Então nós vemos quando os jovens saem de casa, quando eles precisam de dinheiro. Senão você deixa ali em silêncio, cada um fecha a sua porta, cada um fica no seu computador e não fale comigo. E de repente, quando não tem esse dinheiro, quando você tomou isso de mim, ele se vê obrigado a sair do seu quarto. É como se nós estamos agora numa sala, isso quer dizer que essa pressão econômica, cada um estava no seu canto na sua casa, agora eles vão para uma sala. Digamos que nós estamos numa família. Cada um estava no seu buraco. Ela tinha dinheiro para ir ao shopping, comprar o que quisesse. Você tinha dinheiro para fazer as suas coisas. E eu tinha dinheiro para jogar com os meus amigos. E cada um tinha algo no qual podia se alimentar. Agora que não tem dinheiro, que essa situação começa. Então, cada um sai do seu canto e vai para esse lugar compartilhado, esse salão. Então, o que eles fazem? Agora eles brigam. E se queixam dos meios que se reduziram. O senhor, como expert no relacionamento das pessoas, o que o senhor pode sugerir, o que pode se começar a fazer? Porque esta é uma sugestão econômica. Se ocupar da economia familiar e reduzir os gastos também nessa sugestão econômica não tem sucesso se essas pessoas não passam a estar no lugar que cada um vê a partir do seu próprio ângulo e começa a ver compartilhado. Esse é o ponto que a gente quer focar nessa conversa, nessa palestra. Nós não queremos nos colocar do lado do mal, mas nós queremos ir do lado do bem. É como se fosse que aqui tivesse algo externo e que forçam as pessoas a se unir. Muito bem, o Ravi diz, essa é a meta. E aqui é onde está o assunto, que não é o dinheiro. Aqui tem uma pressão para unir-se. Se eles entendem isso, o Oren diz, eles entendem. Eles estão agora, o Ravi diz, se eles podem entender isso, então não tem o que falar. Mas que eles não começam a estar como lobos, e estarem guerreando uns com os outros, mas eles entendem que tudo depende da sua unidade, que se eles se unem, então, em substituição daquilo que não tem nem um pouquinho para cada um, tem abundância para todos. Se eles recebem a ideia que no total a meta de toda a sua existência é unir-se, e o fato de que eles não se unem é o problema, e por isso, para que eles se unam, eles veem esses golpes, eles sentem falta, carência, então eles têm que se ocupar, não se escapar para todas as direções, e onde nós podemos alcançar e ter mais dinheiro, porque não vai ter. Mas eles têm que colocar
uma forma ver como nós nos unimos. E esse mesmo mecanismo que faz falta para eles, eles vão trabalhar de forma oposta. Como que eles também o ativarão para que eles tivessem falta do dinheiro, mas para isso eles precisam ser bem orientados, instruídos, maior do que a visão comum da pessoa, de que eles olham unicamente na direção do que falta no prato. E eles não entendem que aqui tem um programa atrás das telas. A Nitsa diz, vamos nos juntar a essa imagem. Cada um saiu do seu quarto, da sua casa e vieram aqui. Eles não entendem que tem que se unir, mas eles saíram para o centro do salão. O que nós, como pais, ou o que nós podemos fazer para fazer um processo de união entre eles? O Ravi diz, eu os uniria como uma série de televisão que lhes mostrem para ele uma família que também vai para a sala e começam a discutir, e que é comum, que eu preciso daquilo, e por que não temos. E aí eles chamam os amigos e vêm as crianças, e os vizinhos ou amigos dos pais, e todos também têm esse tipo de problema. E outra vez, no meio dessa série, eles veem que as pessoas que estão ali dentro e lhes é dado notícias e que as coisas são mais caras e que tem uns problemas, eu lhes mostraria uma situação de como isso é visto de fora, de tirar a pessoa da sensação pessoal sua, que não é algo apenas dele, mas que é uma herança compartilhada de todos, e aqui tem um fenômeno geral, inclusive é mundial, mostrar para eles de como isso é em todo o mundo, como essa mesma família na Itália, na Espanha, na América do Sul, em outros lugares, como elas estão sentadas e como exatamente, precisamente, às vezes os rostos um pouquinho diferentes, a alimentação é diferente, mas os mesmos problemas, as crianças exigindo, os pais que não podem abastecer com as crianças querem também o que eles precisam e também não possam sustentar a casa, que eles não podem ter nem para hoje nem para amanhã. E eles estão numa situação parecida. Não apenas milhões, mas milhares, milhões de pessoas. Ou seja, aqui tem uma onda muito especial que atemoriza, não é algo que é a herança de todos, ou que a dor de todos é uma compensação média, mas porque as crianças podem, não apenas não só alimentação, mas que eles não tenham o celular, o computador, mas os pais pensam sobre coisas que estão mais próximas à vida, que um pouco mais, e talvez o que eles vão poder, por isso, é um problema que tem que mostrar, temos que mostrar a todos que isso é um golpe geral, e devido a esse golpe geral pertencer ao que é a vida anímica, talvez o vestuário nós podemos encontrar sobrando em alguns lugares, mas nós falamos sobre o alimento.
isto nos países da Europa também, todas as coisas necessárias, a eletricidade, que ao menos em algo nós falamos de restrições e mais restrições, até que não toca no que é a existência humana. E eu penso que é a primeira coisa que eles têm que receber, não de uma forma dramática, de uma forma que seja justamente prazerosa, que eles não rechacem isso e que eles não queiram captá-lo e que vejam que isso acontece em todos os locais e o que acontece, olha, o que pode ser feito, como você vê, eu aqui na França, na Espanha ou em Roma também estou na mesma situação, e o que fazer nós não sabemos. Ou seja, de uma forma de que, antes de mais nada, lhe mostram uma unidade em que todo tipo de pessoas estão no mesmo prato e todos entendem uns aos outros de repente, que eles têm a possibilidade de se conectar e fora disso eles sentem que nisso tem um adoçamento, algo doce, algo mais fácil. Não que os outros também sofrem, mas que de todas as maneiras reduzem minha atenção. E isto por si é um fato muito educativo. Primeiro, eu mostro aos meus filhos como as outras crianças no mundo, em que situação eles estão. Mostro o que pode se fazer, o que vai acontecer com a gente, que nós podemos falar entre os continentes e pensar o que fazer. Eu penso que uma postura exatamente assim, não centralizada numa única família, os problemas com as famílias e os filhos, porque na verdade não tem solução, mas o contrário, ir de uma forma mais geral. Isso exatamente eleva a pessoa acima do problema e dá um olhar, uma visão mais amadurecida sobre a situação e também a solução. Ele entende que no mundo assim é um problema. Também é possível, dentro disso, falar várias coisas. O que é que vocês produzem? Por que a fábrica fechou? Nós, na América do Sul, a fábrica foi fechada porque ninguém quer o nosso açúcar. Como pode ser? Nós precisamos disso. Porém, nós não temos com o que pagar. Talvez vocês precisam, por exemplo, dos nossos queijos. Ou seja, talvez aqui tenha uma falta de comunicação, de conexão. Talvez todos os sistemas anteriores, devido a que esses sistemas se tornaram muito egoístas, individualistas, talvez nos deem a possibilidade de estar numa conexão bonita entre nós. E dessa forma nós podemos nos conectar e preencher as necessidades básicas de cada um. Aqui nós temos que estudar e mostrar essas coisas. Não é simples fazer isso. Não é como eu falo, é mandar açúcar, claro, mas tem uma sobra aqui e nós podemos ajudar uns aos outros. E pode ser que dentro do país, entre cada um outro, pode ter algo assim, mostrar à pessoa de todas essas maneiras que a falta de conexão é o problema e que no mundo não falta nada, nada.
o alimento nós temos em abundância. Houve uma pesquisa, há alguns dias eu li, que 3.000 calorias é o suficiente. Se a gente pode distribuir os alimentos, e nós podemos distribuir 3.000 calorias por dia, é o dobro do que nós precisamos por dia. Tudo depende unicamente da conexão entre nós. Agora, como nós nos preocupamos da família, depois que nós damos a eles esse tipo de exemplos, que a conexão é o que nos salva, talvez então nós façamos o mesmo com a família. Então, primeiro nós vamos nos sentar numa mesa redonda, não nessa mesa pequena da cozinha, mas numa mesa redonda. Vamos falar com os nossos familiares. Isso quer dizer que eles se sentam juntos. Vamos começar a tratar o tema de como nós solucionamos esse problema. O quanto nós temos no total, de que forma nós podemos pensar em cada um, porque nós temos que pensar em todos e não sobre alguns e outros não, ou seja, levá-los psicologicamente a um pensamento compartilhado. Talvez, a partir disso, dentro disso, nós vamos ter necessidade de viver todos no mesmo ambiente, no mesmo quarto, para economizar o ar-condicionado e a eletricidade. Talvez nós podemos dar meio apartamento nosso e alugá-lo para alguém, e mais coisas desse tipo. De verdade é assim. Aqui tem um problema, pode ser uma volta, mas isso nos passa um pensamento que através da unidade os golpes serão mais leves. Não que nós... O que nós podemos entender dentro disso? Que talvez nós vamos para a unidade e jogamos de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, talvez o golpe desaparece. Nós temos que encaminhá-los, levá-los nesse filme a um pensamento que, talvez a gente tenha que fazer assim, que se nós estamos espalhados, esparramados nas nossas casas, se a gente está junto, talvez tenha sobras. Eu aqui não posso falar dentro da Kabbalah, mas nós temos um artigo muito especial de Baal Sulam, que se chama Ocultamento e a Revelação do Criador. E ali está escrito que a pessoa que está em ocultamento, e lhe parece que a realidade ao seu redor, esses são pobres, os outros são ricos, ou seja, os pobres e os ricos, que uns têm sucesso, outros são sábios, outros são bobos, primitivos. E tudo depende de como a pessoa abre os seus olhos com relação ao mundo.
até tal ponto que tudo pode parecer um olhar completamente diferente. Eu não posso agora trazer isso e expressar isso, mas nós vemos também na nossa vida que tudo depende da percepção da pessoa. Tem pessoas que estão muito alegres e felizes e tem tudo restrito, mas a felicidade interior não se compra com dinheiro. A mesma coisa aqui. Talvez expressar isso de alguma maneira, de forma psicológica, tudo depende do preenchimento interior da pessoa. E se ele sente um calor e tem uma relação bonita e boa, ele não vai vender isso e comprar um palácio gelado para estar lá sozinho, dando voltas em quartos frios. Assim é. O Harvey diz um trabalho psicológico que para a pessoa é explicado que o preenchimento interior não são as calorias do alimento, nem a qualidade da alimentação, não são as roupas, ou jeans, ou alguma roupa nova, mas ele se preenche da satisfação e ela pode ser completamente uma coisa abstrata. Todos essas roupas podem ser diferentes, essas vestimentas. O Senhor lembra aqui duas coisas, uma é satisfação e felicidade, que nos últimos anos tudo isso passou a ser um costume que nós compramos através do dinheiro. Nós pensamos que é assim, nós não alcançamos e outra vez vamos comprar. Nós temos um momento muito pequeno, como é quando no sexo, nós temos um momento pequeno, um prazer e pronto. A mesma coisa aqui, você tem um momento de prazer por alguns minutos, em algumas horas, depois isso desaparece e novamente você precisa. Isso é devido que a satisfação é uma impressão interior e pelo fato que você quer alcançar de todo tipo de ações materiais, e isso não é trazido no final das contas. Apenas me traz um vazio maior, como se fosse que eu agarrei essa satisfação, mas no final eu cheguei a um vazio maior. Por um acaso, nós podemos tratar de entender como a família pode ser a fonte da satisfação e da felicidade, não dinheiro? Exatamente, a família, as relações da família. As relações da família podem ser a fonte de uma força, porque a família dá uma sensação de folha. O assunto que eu pertenço a uma família, não importa se ela está numa situação difícil ou não, sempre há uma sensação que eu pertenço e eu sou uma parte, tá ok, mas hoje nós perdemos isso. E por outro lado, porque antes, então, o Ravi diz, tinha uma conexão na família e um apoio mútuo. As pessoas sentiam que eles pertenciam a um só corpo. Eles tinham uma dependência maior uns dos outros. Não havia sistemas externos que se desenvolveram nos últimos tempos. A pessoa tinha que entender. A pessoa tinha que entender que a família era o seu. Bom, e eu penso que nós vamos nessa direção, porque todos os sistemas que construímos começam a cair, a desarmar.
E nós vamos ter novamente esse problema de voltar à mesma situação. Quando voltamos à situação na família, nós voltamos com entendimento, com uma sensação e reconhecimento do mal que estivemos e com a valorização boa que tem na família. Nós vamos ter que voltar a isso, porque não tem alternativa. A pessoa que está sozinha, mas, novamente, aqui também tem outro nível também. Não apenas na família, mas também na própria sociedade. Nós vamos revelar que sem as conexões entre nós, todas essas redes e organizações sociais que nós construímos, elas não podem trabalhar. Neles não tem alma, não tem um desejo de ajudar as pessoas. Eles existem apenas para satisfazer os seus trabalhadores com salários, mas o que é com relação ao serviço às pessoas, eles são muito superficiais e não traz nenhuma utilidade. Que mais você queria? A Nitsa diz como a família pode começar a trabalhar novamente na força da união e trazer felicidade. O Ravi diz, dentro da sensação de que ninguém deixa, que se tudo se separa, eu não tenho onde ficar. Eu na vida não tenho nada, nem amigos. Todos os sistemas de pensão, o seguro do Estado, convênio médico, fundo de pensões, tudo que tinha se desarma e ali nada vai ficar, ninguém vai ter possibilidade de tirar dali dinheiro, porque no total, se o número de trabalhadores se reduz de forma tão drástica, e entra no que é no colapso do sistema, na quebra desses sistemas, as fábricas tão grandes quebram, onde terá dinheiro para sustentar todos esses sistemas de aposentadoria, convênios médicos, etc. Não tem mais, esses caixas estarão vazios, eles vão se esvaziar e, portanto, a pessoa não terá nenhuma possibilidade em que braços cair, apenas os braços da sua família. Então, todos terão a necessidade de se ajudar uns aos outros para poder sobreviver. Também os filhos ajudarão os pais. Esse é um estudo da unidade, até onde nós temos que estar unidos. Pelo caminho do sofrimento, ao contrário disso, nós podemos mostrar todas as coisas como exemplo e explicar que de todas as suas formas, tem milhares de formas para contar, eu não contei, que tudo isso nos leva a problemas para nos obrigar a nos unir. Se nós entendemos antecipadamente que a salvação é a unidade, então nós não precisamos desses problemas. Nós podemos começar a nos unir através de jogos, workshops, conferências, estar nas praças da cidade e fazendo todo tipo de atividade de forma prazerosa e cômoda, sem entrar em depressão. Mas façamos então um sistema educacional desse tipo e não teremos que descer a uma situação onde nós precisaríamos de pão e onde distribuem talvez 1 quilo de pão para 50 pessoas. Isso é que nós podemos ter. Mas pode haver situações muito difíceis. Está escrito que a situação pode cair para obrigar a unidade até uma situação
onde se comem os seus filhos. Assim está escrito nos profetas. Nós vemos que a humanidade vai nesse sentido. Nós esperamos não chegar aí, e como nós podemos nos abster disso. Eu quero voltar novamente ao assunto da família como um exemplo. Ok. Viram um programa de televisão e viram que é um programa mundial. Vamos nós pensar em nossa família, o que foi feito. Isso introduziu uma pressão. E aqui tem um ponto muito interessante, que às vezes tem uma sensação que se eu não tenho sucesso como pai, talvez eu não sou suficientemente exitoso. Isso é em tudo, Ravi diz. Se se, se 2.000 pessoas foram desligadas do trabalho, isso também está na sensação, desde o momento que as crianças e os jovens também entendem que isso é um problema, isso reduz a tensão. Depois que isso se reduziu a tensão, eles entraram numa mesa redonda. Suponhamos que a família chegou à conclusão que eles têm que fazer algo compartilhado e trabalhar juntos. Mas como? Como isso se faz isso e como eles começam a se unir? Nós temos que dar um curso como economia familiar e fazer workshops. Workshop, sim, para que uma família, para que exista com o modelo correto, qual a relação correta, tem que ver de acordo com a idade, o sexo, de acordo com as relações, o que chega a cada um, o que exigem de cada um. O que é um sistema, apesar que estamos nos amando, o amor nos obriga, o amor compromete a dar e a receber. E através de um trabalho compartilhado, um amor não é apenas que eu amo, o amor é que eu recebo uma carência de alguém em troca da minha própria carência e que eu preencha a sua carência a partir das minhas próprias capacidades. Isso é que se chama amor. Amar quer dizer utilizar todas as minhas forças para preencher a quem eu amo. Para isso eu tenho que saber o que ele quer. E então eu tenho que me ver até onde eu posso fazer isso, acima de todas as minhas forças. Isso é o que se chama amor. Então, não requerem e exigem até tal ponto, mas comece a esclarecer essas coisas. De onde surge? Surge de que todas as pessoas precisam estar conectadas dessa forma, mas começa de uma célula menor, pequena, que é a família, e tem a mulher, o homem, e dão nascimento a filhos, e com isso constroem uma célula como se fosse uma roda deitada, e aí está essa célula familiar, e aí depois tem a segunda ou terceira, e assim no mundo há muitas famílias, e não tem no mundo uma pessoa que não tenha família. Deus não queira que tenha acontecido alguma coisa com ela, mas assim ela está em conexão com a sua família. Então, primeira pessoa está conectada à sua família. Nós falamos aqui sobre as massas. A pessoa está conectada à sua família e a família está conectada a outros tipos de sistemas. E nós, primeiramente, aprendemos quais são as boas relações de amor, união, do que da necessidade dentro da família. E depois eu tenho uma pergunta muito grande, porque depois eu tenho que ver que eu tenho que me relacionar assim com todos, as pessoas da minha cidade ou do meu bairro. Então eu entendo que sim, que no bairro nós temos trabalho, serviço compartilhado, nós temos as lâmpadas, a iluminação da rua, o lixo, a rua, a água. Nós temos que fazer no bairro como se fosse uma casa, o mesmo ambiente.
como fizeram uma muralha em torno da cidade, nós descrevemos a nós mesmos que é o nosso bairro, como nós construímos no bairro uma família bonita. Então, um pouco mais a pessoa sai de si e começa a se relacionar com as coisas que estão fora dele. E assim avança. Ou seja, isso requer uma educação, algo mais massivo e mais amplo. É preciso também uma explicação, porque nós estamos conectados, como eu dependo dele e como ele depende de mim. Aqui tem que ampliar o tema do que a garantia é mútua, do compartilhamento, que o mundo é global. Até onde nós somos dependentes uns dos outros, até onde vale a pena fazê-lo. Talvez valha a pena, inclusive, no lugar onde nós estamos, no nosso povo, talvez nós podemos ali construir sistemas de ajuda. Primeira ajuda, na ocupação, cuidando das crianças, dos bebês, que tenham um lugar onde as crianças possam estar lá e brincar, e talvez um lugar onde eu possa ir a algum lugar ganhar alguma coisa, talvez fazer, cortar o cabelo voluntariamente, porque nós não podemos fazer coisas voluntárias se é um bairro. Vamos comprar, vamos fazer dentro de algumas casas onde tenha lugar, nós vamos fazer serviços para todos, ou diferentes coisas para as crianças, talvez depósitos de roupas, ou à tarde fazer mesas compartilhadas, comida compartilhada. Isso é muito mais econômico do que se fazer em casa. Pode-se ampliar o mesmo hábito que tem na família, isso pode ser ampliado, ou seja, sair para o bairro e depois mais e mais. E isso não tem que ser que eu conheço todo mundo, mas que se a gente constrói uma rede, isso me dá uma rede de segurança, isso me dá uma rede de apoio. E eu estou disposto a participar e pagar nesse sentido para receber daí esses serviços, inclusive unicamente na cessação, inclusive se eu necessito isso de fato, mas que com isso eu sinto que eu tenho isso é muito importante. E sobre essa cessação, se paga muito dinheiro. E aqui, assim, eu penso que aos poucos tem que se estender, mas tudo começa desde a família. Ora, em pergunta, se voltamos à mesma família, nós falamos, se nós vemos atrás do que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, na situação que o senhor descreveu, que agora estão todos no mesmo quarto, há 100 anos as pessoas viviam assim, estavam conectados, e havia como se fosse uma família, e depois vieram outros anos e outras gerações, e se constituiu uma cultura nova, na qual as paredes da casa nos separam, nos dividem em quartos separados, mas esses quartos é algo que expressa singularidades medidas no que é algo mais individual. E a família, como cobertura, é algo que está apenas em situações de ruptura, nada mais. E então se desperta outra vez a família como uma rede que nos conecta, nos sustenta e nos envolve. A minha pergunta é, esse processo agora, que de repente falta dinheiro e outra vez nós estamos na sala, que direção, que direcionamento, que exercícios
Que explicação tem que ter, depois que nós vimos que isso é um fenômeno geral, o que pode ajudar a começar a ver se é atraído pelo bem? Digamos que aqui nós somos uma família e agora fomos arrastados por muitos anos de paredes entre nós. Como isso começa a evaporar e se derreter? Antes o senhor falou que nós poderíamos chegar à situação que se tivesse uma opressão de temas, que falta inclusive alimento. Não esperemos isso. Tenhamos os olhos na cabeça e vamos ver o que é o remédio. Digamos que isso é uma família que agarrou esta ideia. Que exercícios o senhor pode sugerir para poder começar a construir entre nós uma unidade dentro de casa? O Ravi diz um quarto unicamente. Sim, o da avó. É um quarto grande. Hoje não, você tem 4 quartos, é um apartamento. Antes era um quarto só. E cada um que recebeu um quarto, o quarto dos pais, do filho, um quarto para a criança, para o menino e para a menina, e na sala a gente se junta, ali é o parlamento. Agora, do quarto à sala é um caminho muito fácil, porque agora eu me fecho no meu quarto, é como se fosse um apartamento. A pergunta é assim: como eu volto para a família? O Ravi diz: ah, exatamente a partir dessa situação de opressão. Quando eu estou doente, então eu volto à minha mãe. Quando eu tenho fome, ou na situação que seja, então eu chamo pelos meus pais. Uma criança que tem um problema com seu esposo, então ela escapa da sua mãe. São os costumes que nós vemos que assim acontecem. Tudo final cai na família quando é ruim. Quando é bom, você vê que as crianças de 15, 16 e 17 anos, eles não querem viver no mesmo apartamento, mesmo num quarto separado. Não, eles querem um apartamento separado. Ele vai trabalhar em algum lugar, não se importa, unicamente para poder estar sozinho. Esta tendência à independência, à desconexão dos demais, nós não podemos e não temos que quebrá-la. Ela se construiu nos nossos egos e requer uma desconexão com os outros, porque não pode sofrer, nosso ego não pode sofrer a conexão com os outros. Porém, se nós levamos a pessoa a uma situação que ele começa a estar conectado com os outros, com os demais, um pouquinho conectado, um pouquinho de amor, um pouquinho de companhia, um pouquinho de calor interno, então ele não quer mais estar sozinho. Até tal ponto que ele pode dormir na mesma cama com alguém, que é difícil de escrever nos nossos tempos. Ele pode viver com 10 amigos no mesmo apartamento. Não lhe importa. Eles não se incomodam, ao contrário. Quando cada um se choca, entre eles tem unidade, tem conexão. Ou seja, até que nós não demos a eles uma conexão interna entre a família e as pessoas em geral, isso não vai existir, isso não vai acontecer.
Por isso, a educação integral tem que ser em conjunto com os sinais mais fáceis do que é essa situação nas quais as pessoas se encontram oprimidas em situações difíceis. Quando ele está nessa situação, ele tem que ver que ele tem a possibilidade e você também tem que sugerir o método, tem que trabalhar como se direcionar nesse sentido, mas com isso é suficiente, não tem que esperar os golpes grandes. Mas no final das contas, até onde ter sucesso ou não, apenas as necessidades, os golpes vão obrigar as pessoas a chegar à unidade. E na família, em especial, em particular, nós podemos utilizar todo tipo de matizes diferentes e explicar que todos os problemas no tempo da opressão, eles apenas se solucionam a partir da unidade. E mais que isso, continuar a explicação até onde você mostra que para que eles se unam, eles colocam sobre você todos os problemas econômicos e outros tipos, porque o programa da natureza é levar a toda a criação, a todas as suas partes, à unidade integral, que eles estejam em equilíbrio todas com a natureza. Ravi disse, eu penso que nós falamos do tema. O senhor aqui falou, definimos que tem algo que nós desenvolvemos, não é que mais ou menos. Tem que se desenvolver uma explicação com relação à família, que pode ser mostrada à família, que todas as opressões se solucionam a partir da unidade e que também todas essas situações vêm para que eles se unam. Pode-se desenvolver um jogo. Quantos cadernos você preencheu? 2, o Oren diz. Agora 2, mas antes um monte, o Oren diz. Então agora, Nitsa diz, o que pode se fazer nessa conversa, o que pode ser dito, nós temos mais um minuto. Apenas reforçar o que o senhor falou. Como disse o Rav, se nós não trazemos essa sensação dentro da família, então nós não vamos entender. O assunto é como ele se constitui, como se forma essa conexão. O Rav diz, isso tem que ser a partir dos meios de comunicação, com séries, clipes, nos mesmos lugares e nos mesmos sinais que eles já gostam, que eles já amam. Nós temos que terminar com essa palestra. Obrigada, Rav Lightman, obrigada, Nitsa, obrigada a vocês que estiverem conosco. Até logo e nos vemos na próxima vez.